Ok, até aqui discutimos os fenômenos de indução, tendo em vista a lei de Faraday-Lenz. Então, o que diz a lei de Faraday-Lenz em termos genéricos é que campos magnéticos e variações de fluxo magnético ocasionam o surgimento de campos elétricos. Em termos de campo, que é o constituinte aqui, digamos, o ente físico mais importante, é isso que está em jogo. Variações de campo magnético geram fenômenos elétricos induzidos, ou seja, campos elétricos induzidos. A pergunta que fica é: será que a natureza preferiria necessariamente alguma distinção entre campo elétrico e campo magnético, no sentido de que somente variando campos magnéticos é que se obteria campos elétricos induzidos e não o contrário? Então, essa pergunta é uma pergunta que surgiu naturalmente, em discussões ao longo do século XIX, e a Maxwell coube, o papel de efetuar a correção naquilo que nós conhecemos como lei de Ampère, não é? Vocês viram a lei de Ampère e, dito em palavras, o que estabelece a lei de Ampère é que, dado uma corrente física, uma corrente de fato concreta e de portadores de carga, o que nós temos é que existe um campo elétrico, ou um campo magnético, associado, e a gente sabe como determinar a direção e sentido desse campo através da regra da mão direita. É óbvio que cabe aqui também acrescentar que todos os princípios, como o princípio de superposição, a força magnética ou a força de Lorentz, que é a soma a superposição das forças de campos elétricos mais força associada a campos magnéticos, tudo isso continua válido para a nossa discussão aqui, tá? Então, o que nós vamos falar agora? Nós vamos mostrar uma aparente contradição que há quando nós consideramos um experimento mental, que é o de avaliar o que acontece no processo de carregamento, por exemplo, de um capacitor de placas paralelas. Esse é um exemplo bastante simples, mas nós vamos ver que parece haver algo incorreto, e há mesmo, na lei de Ampère. E isso foi o grande motivador para responder à pergunta que eu enunciei no começo, que é: será que a natureza preferiria que só campos magnéticos variáveis pudessem induzir campos elétricos? Será que não poderia ser o contrário? Campos elétricos variáveis também gerassem campos magnéticos? Então, a gente deve, de certa forma, esperar certa simetria nesse processo, Não haveria, em princípio, porque não haver tal simetria. Então, vamos ver, vamos apreciar isso aqui. Então, vamos considerar um processo de carregamento de um capacitor de placas paralelas. Aqui nós temos um capacitor de placas paralelas circular. A gente já estudou esse fenômeno de carregamento, já viu que, desprezando efeitos de borda, aqui nessa região a gente considera de maneira bastante aproximada o campo como um campo constante, uniforme, sabe como calculá-lo aí e tudo mais. Então a gente vai usar todo esse conhecimento aqui para, de certa forma, chegar a alguma conclusão. Então, o que se deseja aqui é entender o seguinte: bom, correntes elétricas, uma vez estabelecidas, num fio, geram campos magnéticos. Então, muito bem. Vamos imaginar uma corrente física chamada de IC aqui, ao longo de um fio, esse fio que carrega, de fato, essa placa desse capacitor, tá certo? E essa corrente, claro, na hora que nós olhamos e aplicamos a lei de Ampère, e usando, de fato, a regra da mão direita, o campo magnético é um campo magnético circulante ao longo de uma trajetória circular dado pela mão direita. Então, se a corrente entra assim, o campo circula nesse sentido, conforme está discutido aqui, apresentado aqui, olhando numa perspectiva daqui para cá, esse campo seria um campo circulante, no sentido horário. Muito bem. Dito isso, a grande questão que fica é o seguinte: se nós então avaliássemos, pegássemos e fizéssemos, por exemplo, desenhássemos uma superfície que seja
digamos, que tenha um círculo aqui, né, e que se estenda até para o interior das placas, ou seja uma superfície que englobe não só essa região de corrente aqui, né, mas que de fato englobe uma das placas, ou seja essa superfície que se está chamando de projetada. Então a gente sabe pela lei de Ampère que a integral do campo é essa corrente que aparece aí. A grande questão, são duas na verdade, são a seguinte que se colocam. Bom, primeiro, à medida que nós vamos nos aproximando da placa, ou seja, no processo de tender à aproximação da placa, o que aconteceria com o campo magnético? Então, o campo magnético gerado por esse fio aí, né, por essa corrente, na verdade, que circula aqui, que vai nessa direção, seria, como a gente já viu, circulante. Então, até chegar na borda da placa, nós teríamos um campo circulante nessa direção. A questão é, bom, se não há nenhuma corrente na região interna das placas, porque lembremos, né, aquela região é uma região em que eu posso, em princípio, considerar como vácuo, ou eu posso ter também um dielétrico, mas de toda forma, considerando que os materiais apresentam uma certa rigidez dielétrica e que não vai haver nenhum tipo de ruptura dielétrica, esses campos não são muito fortes e tudo mais, eu não tenho nenhum tipo de corrente ali. Então, não havendo corrente ali, a pergunta que fica é: o que acontece com o campo? Porque do lado direito, na placa à direita, né, onde tem portadores de carga negativa, a partir do momento em que você tem a conexão de novo com o fio, existe, num circuito ligado com o capacitor, a gente sabe disso, uma corrente circulante do outro lado. Então, portanto, se a corrente é de mesmo módulo, por conservação de carga, obviamente, deve haver também um campo mesmo circulante nessa região. Então, a pergunta que fica é: o que acontece com esse campo na região das placas? Então, a primeira pergunta que se coloca é essa. Mas essa não é, do ponto de vista de princípios de conservação da natureza, algo que é importantíssimo na física, não é a questão mais fundamental. A questão mais fundamental é: o que acontece com essa corrente que existia, que cruza essa área, e que, portanto, na verdade, se cruza essa superfície plana, contribui para a lei de Ampère, de acordo com essa equação 3, né? Ou seja, existe um campo porque existe essa corrente, e o que indicaria a lei de Ampère aqui é que não existe campo, porque não existe corrente física. Então, é como se houvesse uma espécie de descontinuidade do campo. Então, haveria um problema intrínseco entre o fato de que existe aí conservação de carga, sempre deve haver conservação de carga no universo, é um princípio importante, e também, uma vez que campos elétricos e magnéticos transportam energia, ou seja, existe energia armazenada no campo, existe um problema, em princípio, do ponto de vista energético. Você poderia pensar, em princípio, que o campo elétrico compensa essa diferença de energia potencial armazenada, ou seja, existe energia armazenada na forma de campo elétrico e existe energia armazenada na forma de campo magnético. Tudo bem, mas ainda assim o problema com o princípio de conservação de carga estaria ali. E é aí que mora o problema. Maxwell identificou esse problema, razão pela qual Maxwell propôs uma modificação nessa lei de Ampère, e a partir de então a lei de Ampère, com essa alteração que nós discutiremos, passará, né, aqui entre nós, a se chamar de lei de Ampère-Maxwell, dada a correção que Maxwell faz a esse termo de corrente aqui, porque deve haver algum tipo de fenômeno que possa ser caracterizado como uma corrente, que é o que se chama de corrente de deslocamento, que está associada com uma variação temporal de campo elétrico. Então nós vamos ver esse fenômeno agora e caracterizar o que é que nós estamos chamando de corrente de deslocamento na sequência. Bem, o que nós vamos fazer agora é uma pequena demonstração de que
aquilo que nós apreciamos, né, em relação à conservação de carga, ao princípio de conservação de carga, deve nos levar a algum tipo de estabelecimento de que aqui existe uma corrente. Mas que corrente é essa? Então veremos. Primeiro ponto de partida aqui vai ser o seguinte, né? Nós sabemos que se aqui existem cargas positivas e negativas nessa placa, né? Nessas duas placas depositadas do capacitor, obviamente existe uma carga mais e uma carga menos aqui. Mas essa carga Q depositada nas placas é uma carga dependente do tempo. Por quê? A partir do tempo zero, esse capacitor começa a ser alimentado por uma corrente e aqui há uma deposição de cargas nessa placa e nessa igualmente aqui se estabelece um campo, né, entre essas placas e essa placa e essa. E essa carga a gente sabe que é dada por C vezes V de T. Ora, C, que é a capacitância desse capacitor de placas paralelas, permanece uma constante, né? E V, que é o potencial, que depende do campo, e esse muda de acordo com o tempo, porque à medida que você vai acumulando cargas, você aumenta o campo, portanto, aumenta a diferença de potencial. Então, essas cargas em função do tempo, elas são dadas, no caso de um capacitor, por E, Y0, vamos considerar no vácuo, né? A gente já sabe como introduzir efeitos de dielétricos aqui, pelo menos de maneira inicial, né? Considerando certas propriedades de materiais dielétricos, mudando essa constante dielétrica para a constante dielétrica do material, mas aqui a gente vai considerar o vácuo. Existe uma área e existe um D, que é justamente a separação entre essas placas, certo? E quem é a diferença de potencial? Bom, a diferença de potencial em módulo é o produto do campo, que depende do tempo, nós já sabemos, então esse E aqui que aparece é um E de T, vezes D, nesse caso. Então nós temos um efeito de cancelamento aqui dessa dependência para a carga em função do tempo, né? Então a carga em função do tempo depende explicitamente de quem? ε0 e do produto E, que é uma função do tempo, e da área dessas placas, que é uma área supostamente uniforme. E aqui é que entra a beleza disso tudo. Por quê? Porque se nós percebermos, o campo muda no tempo. E o produto do campo pela área, nesse caso nós temos uma área constante, mas tudo isso aqui que eu estou demonstrando é absolutamente demonstrável para um caso de um capacitor, de placas paralelas cuja área não seja tão simples quanto essa aqui que eu estou colocando, né? Ou em outros casos também, isso aqui tudo é muito tranquilo. Então, o produto E vezes A nada mais é do que um fluxo, mas é o fluxo de campo elétrico que nós vimos lá atrás, certo? E esse fluxo, obviamente, depende do tempo. Depende do tempo. Qual é a grande questão? Qual é a definição do que é corrente? Nesse caso, a corrente física que aparece aqui, quando você liga isso aqui a uns terminais de uma bateria, uma fonte de tensão, não é? Essa é a corrente estabelecida a partir dessa fonte de carregamento, né? Aqui, no caso, nós temos um tipo de fenômeno que não é uma corrente física, mas tem as mesmas dimensões, né? Então, de fato, nesse caso, a corrente estabelecida ali, que é o que se chama de corrente de deslocamento, é, de fato, a taxa de variação da carga no tempo. É isso que nós vamos chamar de corrente. E essa corrente, obviamente, está associada ao quê? Está associada justamente a ε0. Veja que isso aqui, como Q de T é isso, né? Nós temos que uma derivada temporal da carga é uma derivada de ε0 vezes o fluxo de campo elétrico no tempo. Então, I de deslocamento, dq dt, é ε0 vezes a taxa de variação de fluxo de campo elétrico no tempo. Obviamente, como as cargas que chegam aqui são, de fato,
as mesmas cargas associadas a esse processo de carregamento da corrente física, né? Obviamente isso aqui também tem que ser igual a IC por conservação de carga. Por conservação de carga elétrica. Então nós temos aqui a demonstração primeiro do que é essa chamada corrente de deslocamento, né? Que nada mais é do que o produto da permeabilidade elétrica do vácuo, da permissividade, desculpe, elétrica do vácuo e da taxa de variação do fluxo de campo elétrico, né? E que isso, de fato, tem que, por conservação de carga, ser igual à própria IC. Ou seja, aqui nessa região, não só há uma corrente associada a um campo, a uma variação de fluxo de campo, como haverá naturalmente o quê? Variações de fluxo geram campos elétricos. No caso magnético, né? Variações de fluxo magnético geram campos elétricos. Nesse caso, em tela, variações de fluxo elétrico geram uma certa corrente, mesma direção e sentido. Portanto, correntes estão associadas a campos magnéticos. Então deve haver nessa região um campo magnético também. Só que esse campo magnético é um campo magnético induzido. Induzido pelo quê? Pela variação de fluxo elétrico ali dentro. Tá certo? Então, essa é a primeira exposição bastante importante do ponto de vista conceitual, porque a gente vai fazer um exemplo, na verdade, para podermos calcular ordens de grandeza e utilizar explicitamente essa equação, mas é fundamental entendermos que, do ponto de vista da apresentação dessa correção, como nós veremos, a equação de Ampère, ou a lei de Ampère, não será mais válida apenas na magnetostática. Na magnetostática, enquanto eu não tiver variações temporais de campos magnéticos, de campos elétricos, na eletrostática e na magnetostática, a lei de Ampère é válida. Mas quando houver qualquer tipo de fenômeno que envolva variação temporal de fluxos, aí a lei de Ampère não será mais válida e será válida a chamada lei de Ampère-Maxwell, com uma correção da chamada corrente de deslocamento. Então, por fim, como havíamos dito, a corrente de deslocamento, ela precisa estar presente na lei de Ampère, e coube, de fato, a Maxwell essa correção, e, de fato, ela tem essa magnitude dada por essa relação, independente da geometria que nós utilizemos, né, uma relação muito mais geral, e ela estabelece que fluxos de campo elétrico ocasionam a geração de uma corrente de deslocamento, uma corrente proporcionada por uma variação de fluxo de campo elétrico. E aí, adicionando esse termo à lei de Ampère, nós encontramos aquilo que chamamos de lei de Ampère-Maxwell. Nesse caso aqui, faltou um Mi0, na verdade, né? Faltou um Mi0 aqui, só para a gente concluir e utilizar a lei de Ampère de maneira muito mais geral, considerando a presença de fenômenos de indução. Então, por fim, a gente vai ver, né, que dada essa relação aqui estabelecida entre campo elétrico através de um fluxo de campo e campos magnéticos do lado esquerdo, nós vemos que campos magnéticos e campos elétricos, nessa equação, assim como foi na equação da lei de indução de Faraday-Lenz, como nós discutimos, de fato, elas mostrarão que campos elétricos e magnéticos, do ponto de vista do processo de indução e da geração de um a partir do outro, eles se encontram no mesmo pé de igualdade. A gente vai discutir que, em termos de fontes geradoras de campo, é outra história. Mas, em termos dessa simetria possível, né, e do tratamento no mesmo pé de igualdade, essas duas entidades se comportam de maneira absolutamente análoga, razão pela qual a gente deve entender que existe uma entidade na natureza, em termos de campo, né,
que não é um campo magnético ou campo elétrico de forma disjunta. Quando nós consideramos fenômenos em que haja variação espacial e variação temporal, faz sentido falarmos não em campo elétrico ou em campo magnético, mas em campo eletromagnético, certo? Isso é o que veremos daqui a pouco, depois de um exemplo, em outro vídeo, através da grande síntese proporcionada por Maxwell a partir da escrita, né, de algumas equações chamadas as equações de Maxwell, que dão, digamos assim, uma espécie de panorama geral do eletromagnetismo. São as equações gerais do eletromagnetismo clássico, que se aplicam para todo e qualquer fenômeno de natureza eletromagnética que a gente queira estudar, certo? A gente verá a versão dessas equações na sua forma integral nos próximos vídeos.